O espiritismo é excelente. Já os espíritas, nem tanto. E aí? Já tirou a pipoca do fogo? Então vamos lá. Eu decidi abandonar centros espíritas. Isso quer dizer que não sou mais espírita. Não quero mais ser um espírita que frequenta centros ou reuniões com atividades religiosas. Não quero participar de grupos, atividades ou palestras ou até mesmo seminários que se baseiem com a doutrina espírita. Não me interessa mais. Estou fora. Bom, na verdade, eu não me tornei ateu. Não. Eu continuo acreditando, como, por exemplo, na reencarnação, e principalmente acreditando que Jesus realmente existiu. A trajetória do Cristo durante sua encarnação aqui no nosso planeta, há mais de 2000 anos, sua missão sacrificial em nosso favor, seus ensinos, suas parábolas e tudo relacionado a ele. Tudo isso me interessa. Eu me decepcionei com os chamados espíritas de carteirinha. Os deslumbrados, arrogantes, pedantes. Depois dos acontecimentos dos últimos tempos, uma alma gêmea me enviou um livro do autor espírita Carlos Bacelli, Na Próxima Dimensão, e pediu para que eu lesse com atenção uns parágrafos importantes que têm tudo a ver com esta minha decisão de não ser mais espírita. Estes parágrafos estão nas páginas 18, 19 e 30. E diz o seguinte: falando-se sobre conflitos em casas espíritas e seus participantes, o problema maior não são os médiuns, que na maioria das vezes faliram por falta de discernimento. O problema maior são os dirigentes espíritas, aqueles que quiseram ter as rédeas do movimento nas mãos e impunham seus pontos de vista, Já os médios, eles se assemelham aos pecadores do Evangelho, mas os dirigentes são os doutores da lei. Qualquer que ocupe um cargo de direção vira a cabeça e passa a se acreditar um espírito encarnado de elevada missão. Ok, nem todos são assim, mas muitos com certeza. Eu precisei de muitos anos de trabalho, estudos, pesquisas, doutrinação sem fundamentos verdadeiros, falsidades entre os participantes, pessoas que pregam uma coisa e agem de outra forma. Demagogos, Foram diversas casas espíritas por onde passei durante o período de 24 anos. Em algumas delas, nem todas, percebemos algo fora da normalidade na maneira como seus gestores fantasiam-se de compreensivos, caridosos, amorosos e até se julgam intelectualizados, talvez por lerem muito. Mas, no fundo, estão apenas vaidosos da posição que ocupam, com forte dose de orgulho e muita prepotência. Coisas estas que eles mesmos pregam como pecado. 16 anos atrás, eu estive presente num seminário com temática espírita e um dos oradores, uma oradora, vamos dizer assim, aliás, uma médica da área da psiquiatria, ela fez a seguinte pontuação dizendo: se você muda com frequência de centro espírita, passando por vários, e não se sente bem em nenhum deles, perceba que o centro espírita não vai mudar.
mas sim você é que deve mudar a si mesmo. Hoje eu vejo que aquelas palavras, eu vejo essas palavras como indiretamente para mim. Como assim? Bom, pelo fato de que depois que eu me aposentei da minha vida profissional no ano 2000, eu vivia como um nômade, mudando de cidade em cidade, de uma cidade para outra, na procura de uma que fosse melhor para morar e, consequentemente, na nova cidade, eu procurava um novo centro espírita. Mas, com o passar dos anos, eu percebia que alguma coisa não se encaixava bem e que eu estava no lugar errado, na religião errada, nos grupos errados e, quem sabe, até com as pessoas erradas, né? E é aqui e agora que eu quero falar sobre alguns desses centros espíritas, sobre seus participantes, seus dirigentes ou gestores, porque vi que alguns deles se comportam como verdadeiros senadores da época de Jesus, pseudos profetas do conhecimento doutrinário, e por causa deles que eu resolvi me expor aqui, nu e cru, e relatar fatos e acontecimentos que presenciei. Muitas dessas situações bem curiosas, tragicamente engraçadas por serem tão ridículas e cômicas ao mesmo tempo que se tornam deprimentes. Começarei pelo fim, por uma das casas espíritas que frequentei até pouco tempo, onde, como trabalhador voluntário, me fiz presente durante 9 anos seguidos, sem faltar nem chegar atrasado um único dia, onde fui aluno, dirigente de salão, médio psicofônico, palestrante, orientador dos cursos básicos e outros cargos mais, como na evangelização infantil, prestando atendimento aos pais dos pimpolhos. Eu fiz dentro desta casa amigos fantásticos, pessoas maravilhosas e que muito me ajudaram com seus conhecimentos. Por sinal, me tratavam com agradável carinho. Eu agradeço de coração. E nunca houve reclamações sobre os meus trabalhos, reclamações agravantes. Nunca. Mas, como na vida nem tudo é um jardim florido, caí na infelicidade de pisar no calo e no calcanhar de Aquiles de 2 pessoas ali dentro. O primeiro, um homem conhecido nos bastidores como o belo de olhos azuis. Sim, é assim mesmo que ele ainda é conhecido, porque ele costuma, eu presenciei algumas vezes, ele dizendo que o Altíssimo foi muito gentil com ele por ter feito nascer neste planeta com tão belos olhos azuis e que as pessoas ficam fascinadas quando veem. Ok? Atualmente, ele foi escolhido numa das posições mais altas na diretoria da casa. Escolhido, não votado. Não? Este cara, 6 anos atrás, certo dia, postou um longo texto no grupo do WhatsApp e eu tive certa dificuldade para entender o escrito. Então, eu mandei uma mensagem para ele no privado, explicando que tal escrito havia muitos erros de português e seria bom se ele reescrevesse o texto novamente, com correções. Havia erros de pontuação, de vírgulas, acentos, pontos de fim de frases e outras coisas. Muito bem, ele não gostou.
Pisei no calo dele. E a partir deste momento ele parou de me cumprimentar, porque nós éramos bons amigos. Parou de falar comigo. Seu orgulho foi ferido, ficou melindrado e criou um ódio mortal contra a minha pessoa. Não estou exagerando. Diversas vezes eu pedi desculpas, perdão, inclusive até durante palestras. Uma das palestras que eu fiz sobre perdão, outras coisas assim, eu joguei uma indireta, assim, que a gente tem que perdoar, aquelas coisas assim, e ele estava presente, mas não houve reação. Ok? Eu expliquei para ele que não tinha sido assim a minha intenção corrigi-lo ou ofendê-lo. Eu acreditava, como nós sendo amigos, né, que eu tinha essa liberdade para falar tal coisa para ele. Mas foi tudo em vão. E numa jura de vingança que durou 6 longos anos, ele aguardava o momento certo para destruir tudo que eu aprendi e conquistei ali dentro desta casa. E agora que ele faz parte da diretoria maior da casa, o tal momento chegou, o tal momento certo chegou, e ele agiu como autoridade. Estranho, né? Numa doutrina que tem como uma das suas principais bandeiras o amor e o perdão, eu não consigo enxergar onde foi que ele não entendeu na prece maior, o Pai Nosso, aquele trecho que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Por favor, alguém explica para ele? Bom, a segunda pessoa, esta foi para mim um enigma, verdadeiro enigma. A nova dama de ferro brasileira, totalmente deslumbrada. Durante 1 ano e meio, que é o tempo que eu a conheço, quando ela entrou ali na casa, durante 1 ano e meio ela era gentil comigo, todos os dias mandando mensagens de bom dia, santinho, mensagens motivacionais, me encontrava com beijinhos nas bochechas. E, de repente, mostrou o outro lado do espelho. Como eu falei, ela é uma senhora novata na casa. E, atualmente, também foi escolhida para um dos mais altos postos da diretoria. Só que, provavelmente, ela nunca se interessou em ler o meu currículo espírita ou foi influenciada pelo belo de olhos azuis. Não sei, pode ser. Bom, os dois, sem consultar os outros membros da diretoria, eles marcaram um encontro sigiloso e ardiloso comigo, e assim, já de cara, sem vaselina ou outro lubrificante, eles tentaram me desmoralizar ou constranger, anunciando que ali dentro da casa as pessoas estavam reclamando de meu comportamento, que eu não obedecia às regras da casa e que havia reclamações sobre as minhas palestras ali dentro, que eu era ou sou um péssimo médium por não gostar de André Luiz. Não sei de onde ela tirou isso. Talvez, eu suponho que um aluno falou isso para ela, porque eu fiz um certo comentário sobre o nosso lar 1 e 2. Ok. Bom, nas palavras dela, quem não gosta de André Luiz, com certeza não é um bom médium. Também não sei de onde ela tirou isso.
E ela falou isso com todas as letras, né? E continuaram. Que como orientador, professor, eu não sirvo, os alunos reclamavam da maneira como eu conduzia as aulas, enfim, eu estava fora da área doutrinária também. Os dois foram binâmine. Eu não sei se existe essa palavra binâmine, eu sei que existe unânime, mas vamos dizer que são binânime, os dois binânimes nessa decisão, sem consultar o colegiado. Ninguém sabia, só os dois. Cara, o mais engraçado de tudo, fantástico, era o sorriso sem disfarce, o orgasmo espiritual na expressão facial do belo de olhos azuis. Aquilo para ele era a vitória esperada ansiosamente. Foi bizarro. Todo este bota fora durou cerca de 15 a 20 minutos. E a surpresa maior para mim foi a minha calma, a minha reação, a minha serenidade, sem contestar uma única vez a ideia deles. Graças a Deus, eu sempre tive ali, naquela casa, um anjo mentor encarnado em forma de amável senhora, que sempre me aconselhava a manter a calma, respirar fundo, nunca debater em momentos de conflitos, não revidar ataques e aceitar as coisas como elas aparecem. Para mim, aquilo despertou um sentimento de liberdade. Aquele bota fora. Foi um alívio. E a partir daí aconteceu o esperado. Meu afastamento definitivo. Entreguei as chaves da casa que estavam comigo, me levantei e fui embora. Não houve despedidas, nem aperto de mão, e para surpresa de ninguém, eu não me suicidei. Antes que eu esqueça, a deslumbrada e o belo de olhos azuis foram extremamente gentis e calorosos comigo, quando no final disseram que se eu quisesse, eu poderia frequentar a casa, fazer tratamentos espirituais, assistir palestras. Fofos, não? Muito fofos. Bom, não? Bom, agora para terminar, eu gostaria de apresentar um pequeno trecho de um vídeo do ex-espírita Morel Felipe Wilco. Ele está no YouTube, tem vários vídeos dele lá. E ele fez um vídeo especial no dia que ele decidiu que não era mais espírita. As palavras dele são as seguintes. Ele se chama Morel Felipe Wilco. Abre aspas. A partir de agora, com um viés mais crítico e principalmente livre, porque quando nós estamos vinculados a uma determinada corrente de pensamento, como é o caso do Espiritismo, nós não temos a liberdade necessária para tratar de alguns temas abertamente. Por mais franco que sejamos, nós não temos essa liberdade de falar aquilo que nós pensamos e de tecer, quando necessário, algumas críticas pontuais, inclusive sobre pessoas, porque isso é necessário. O espírita, ele é doutrinado desde o começo de sua experiência como espírita, ele é doutrinado a não criticar. Isso vem principalmente de Emmanuel. Emmanuel induz o espírita à passividade, induz o espírita a não questionar, a não criticar.
A crítica é vista dentro do espiritismo popular brasileiro como uma coisa feia, uma coisa suja, uma coisa de baixo nível. Você deve saber que Kardec pensava diferente, né? Kardec era muito criticado e também criticava. Jesus passa grande parte do tempo criticando os fariseus. Portanto, não há base nenhuma, nem em Kardec, muito menos em Jesus, para não criticar. Essa ideia para não criticar é uma estratégia muito bem articulada justamente para que não haja questionamento, para que não haja contestação e, principalmente, para que ninguém exija prova de nada. O espírita sofre uma lavagem cerebral travestida de cristianismo. Fecha aspas.